Poucos escritos espiritualistas sobre a origem e o desenvolvimento do universo são tão impressionantes quanto os escritos que estão contidos no livro de Urântia. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, sugiro que antes de assistir esse vídeo de hoje, veja primeiro o livro de Urântia, que está aparecendo no card aqui em cima e a introdução desse vídeo. Nele eu explico direitinho tudo sobre o livro de Urântia, mas hoje vamos descobrir como foi que esse livro surgiu, quem foi que o escreveu e, afinal de contas, qual a finalidade desse livro para a humanidade. Se você gosta desse tipo de assunto, deixe seu like, isso é muito importante para mim e ajuda a fazer com que o YouTube saiba que nosso canal está oferecendo um conteúdo interessante para a audiência. Quem sabe nosso trabalho possa assim chegar a mais pessoas. Se puder, se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos futuros sobre esse tema. Eu me chamo Yuri Ciganinho e você é muito bem-vindo ao canal Fisiolofia. No vídeo anterior, eu disse que a primeira coisa que as pessoas desejam saber sobre o livro de Urântia é quem foi que o escreveu e quais foram as circunstâncias de sua origem. Existem duas fontes de informações referentes à origem do livro. A primeira consideração acerca se encontra dentro de suas próprias páginas. Nos é dito que os documentos foram autorizados por seres de alta hierarquia e escritos por numerosas personalidades supramortais. Esses documentos são designados como a quinta grande revelação epocal da verdade para nosso planeta, datadas desde 1934 depois de Cristo. Mas o que significa exatamente isso de quinta revelação epocal? Bom, segundo o livro de Urântia, por 5 vezes nosso mundo recebeu informações importantes que são tidas como revelações da verdade, que nos informam sobre realidades acerca dos mistérios de Deus, do universo dos universos, da história mundial, de Jesus e de nós mesmos. A primeira grande revelação da verdade aconteceu há 500 mil anos atrás, em Dalamantia, com a chegada do príncipe planetário Caligastia. A segunda grande revelação de época aconteceu com Adão e Eva, em 35.914 a.C. A terceira revelação da verdade foi com Macventa Melquisedeque em 1980 a.C. A quarta grande revelação aconteceu com Jesus de Nazaré no ano 7 a.C. E finalmente a quinta grande revelação veio com os mandatos de publicação do livro de Urântia em 1934 depois de Cristo. Os autores reveladores reconhecem a dificuldade de descrever as realidades da eternidade na linguagem do tempo. Nos é dito que severas limitações foram postas ao conhecimento, no qual foram permitidos compartilhar conosco. Em termos gerais, os autores discutem os problemas de comunicação que encontram entre seu nível espiritual de realidade do universo e o nosso nível material de existência mortal. Eles revelam que fizeram contato através do moderador do pensamento, espírito de Deus interior de um ser humano particular em nosso mundo. Muitos de nós certamente já ouviu falar: Deus habita todo ser humano, somos casa e morada de Deus, templos vivos do Senhor. Mas muitas vezes nós vemos essa afirmação como uma simples forma de falar, uma filosofia ou algo do tipo, e não é verdade. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, existe uma passagem chamada o Discurso de Estevão. E nesse relato Estevão conta resumidamente a história do povo hebreu a qual pertencia. Mas antes de falar um pouquinho sobre o discurso de Estevão, é preciso saber primeiro quem foi Estevão e qual a importância dessa história em nosso vídeo.
Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, naqueles dias o número de discípulos estava aumentando e os 11 apóstolos resolveram escolher entre esses discípulos um que pudesse assumir o lugar que foi do traidor, Judas Iscariotes. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo. No capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, se conta a importante passagem que citei anteriormente referente ao conhecido discurso de Estevão. Nesse discurso, Estevão começa falando o seguinte: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia de sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe prometeu numerosa descendência. Então Estevão foi falando sobre os patriarcas, contou a história de José no Egito e toda a sua trajetória até se tornar governador de todo o Egito. Estevão falou sobre a numerosa descendência prometida por Deus, Abraão, que se fez cumprir nessa época no Egito. E por gerações o povo hebreu viveu feliz por essas terras longínquas até surgir um novo faraó que nunca ouviu falar de José e de seus feitos, e por ódio ao povo estrangeiro dos hebreus, resolveu os aprisionar e os tornar escravos do Egito, até que Deus ordenou a Moisés que libertasse seu povo das mãos do faraó e os levasse dali. E falou de todos os grandes feitos e acontecimentos extraordinários, e os 40 anos no deserto até sua libertação completa. No deserto, disse Estevão, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, seu filho, quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou, onde seria meu lugar de descanso? Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condeneis por este pecado. Com essas palavras, morreu. Essa foi uma das primeiras vezes que alguém afirmou que Deus não habita em nenhum lugar feito por mãos humanas. Isso significa que se você não tem Deus no seu coração, não vai encontrá-lo indo à igreja. Na verdade, todos nós temos Deus no coração, ou seja, dentro de nós. Mas muitos não ouvem sua voz, não prestam atenção na sua presença. Mas isso não significa que Deus não seja conosco o tempo todo. A partir do momento que tomamos consciência da presença de Deus em nós, Deus passa a se manifestar em nossas vidas de maneira cada vez mais forte e real. Essa presença se dá por meio do seu Espírito fragmentado, que é enviado da eternidade e vem direto do paraíso para viver em nós. Toda vez que surge nesse mundo uma mente dotada de inteligência e razão. No livro de Urântia, esse fragmento divino recebe o nome de ajustador do pensamento,
ou simplesmente monitor misterioso. A comunicação inicial que levou ao aparecimento dos documentos que formaram o livro de Urântia se deu por meio da comunicação de uma pessoa que possuía uma forte ligação com seu monitor misterioso. Tão profunda era essa ligação e estreitamento que os seres de alta hierarquia na eternidade conseguiram realizar uma comunicação perfeita com esse mundo, através do qual nos disponibilizaram os escritos que formaram aquilo que seria o livro de Urântia. Parece que durante esses primeiros anos, os nossos amigos invisíveis estavam envolvidos em profundos testes de personalidades de contato, ensaiando a técnica de comunicação, selecionando os comissionários de contato. Na verdade, de modo geral, ajustando o palco para o subsequente início da apresentação dos documentos de Urântia. A segunda fonte de informações relativa à origem do livro de Urântia é a parte humana da história. Descobrimos rapidamente que os documentos foram recebidos por um pequeno grupo de pessoas em Chicago. Seu líder era o Dr. William S. Sadler. Bom, agora eu vou falar rapidamente para vocês algumas informações que consegui à parte sobre o Dr. S. Sadler, que infelizmente não pude confirmar nas fontes oficiais, mas trata-se de informações que, se qualquer pessoa pesquisar com mais interesse, vai conseguir achar na internet em algum momento. O Dr. William S. Sadler trabalhou no sanatório da Battle Creek. Lá ele conheceu o médico John Harvey Kellogg, cofundador da Kellogg, marca de cereais mundialmente famosa. Sadler formou-se na Battle Creek College por volta de 1894 e posteriormente trabalhou para o irmão John Kellogg como vendedor de alimentos saudáveis. Conta a história que, mais ou menos por essa época, ele havia se casado e sua esposa logo teve um filho. Esse filho acabou ficando doente e morrendo. Isso fez com que Sadler começasse a se interessar por medicina, porque ele ficou revoltado por não ter conseguido salvar o filho dele, e ele acabou se formando em medicina tempos depois. Mas ele percebeu que não era isso que ele queria, e foi aí que ele acabou viajando para a Europa para estudar psicanálise com Sigmund Freud. Quando ele voltou aos Estados Unidos, ele se tornou um psiquiatra altamente respeitado e passou a lecionar na escola de pós-graduação em medicina na Universidade de Chicago. O próprio Dr. Sadler conta a seguinte história sobre a origem desse grupo, que mais tarde veio a receber os documentos que se tornariam o livro de Urântia. O grupo ficou conhecido com o nome de O Fórum. Ele diz: em meu caminho para a Universidade do Kansas para entregar algumas palestras sobre a psicologia de Gestalt, escrevi uma carta a meu filho dizendo que eu pensei que os médicos deveriam tentar manter algum contato com seus antigos pacientes. Eu sugeri que ele falasse com sua mãe sobre a viabilidade de convidar algum dos nossos velhos amigos para nos encontrar nas tardes de domingo para 1 ou 2 horas de discussão informal e de intercâmbio social. Quando voltei para Chicago, na manhã de domingo, minha esposa tinha convidado um grupo de nossos antigos pacientes, amigos e colegas para um encontro em nossa casa aquela tarde às 15 horas. O plano era conduzir essas reuniões todos os domingos, sempre à tarde. Primeiro, ter uma conversa sobre algum tema de saúde, tais como o tratamento do resfriado comum, e então, depois de uma xícara de chá, se envolver em discussões informais, perguntando e respondendo dúvidas. Com o tempo, esse grupo tornou-se um encontro cosmopolita, consistindo de homens e mulheres, médicos, advogados, dentistas, ministros, professores, juntamente com indivíduos de todos os caminhos da vida, agricultores, donas de casa, secretárias, trabalhadores de escritório e trabalhadores comuns. Certo dia, me pediram para dar uma série de palestras sobre higiene mental ou fenômenos psíquicos. No início da minha primeira exposição, eu disse:
Com apenas uma ou duas exceções, todos os fenômenos psíquicos que eu investiguei revelaram ser fraudes conscientes ou inconscientes. Alguns eram fraudes deliberadas, outros foram esses casos peculiares em que o agente foi vítima dos enganos de sua mente subconsciente. Eu não tinha dito mais do que isso quando o grupo falou dizendo: doutor, se o senhor contatou algo que não fosse capaz de resolver, seria interessante. Conte-nos mais sobre isso. Foi por volta desse tempo que essas reuniões de grupos em nossa casa, nas tardes de domingo, começaram a ser chamadas de o Fórum. Pedi para a doutora Lena pegar algumas anotações que ela tinha feito com recente contato e lê-los ao grupo. A doutora Lena contou a história de um determinado paciente que inclusive era vizinho do Dr. Sadler e sofria de um caso extremamente raro de uma doença do sono. Certa vez, a esposa desse homem procurou o Dr. Sadler para relatar o que vinha acontecendo com seu esposo. Ele caía no sono do nada e dormia por dias seguidos, às vezes semanas inteiras, sem motivo aparente. O Dr. Sadler examinou minuciosamente o paciente e não encontrou nada que indicasse problema relacionado à doença alguma. Ficou intrigado e, formando uma junta médica com amigos especialistas em diversas áreas, resolveu estudar esse caso em particular. Até que em determinado dia, eles perceberam que o paciente balbuciava algo baixinho e descobriram que ele conseguia falar sobre todos os tipos de assunto, quando perguntado, mesmo no mais profundo sono. Mas aparentemente, quem se comunicava com eles era outra pessoa, e isso foi se desenrolando por anos. E sempre uma nova personalidade surgia, como novas ideias e novos assuntos que intrigavam os médicos e fizeram com que esse caso nunca fosse entendido completamente. O grupo manifestou interesse tão grande nesse caso que o Dr. Sadler nunca conseguiu dar nenhuma das palestras de saúde como havia sido planejado. Durante os primeiros anos, aqueles especialistas foram apresentados a muitos conceitos novos e um pouco estranhos para qualquer pessoa. Se perceberem, ao longo de vários anos, tiveram suas atitudes e opiniões religiosas fundamentais consideravelmente alteradas. Durante esses primeiros anos, todas as observações e investigações fracassaram totalmente em revelar as técnicas que eram utilizadas para a realização dessas comunicações. Com o passar do tempo, eles foram sendo familiarizados com termos como a primeira fonte centro, Avona, superuniversos e o ser supremo, mas tiveram ideias escassas quanto ao real significado desses nomes. Também ouviram palavras tais como espíritos mestres, espaço exterior, diretores de energia, mas novamente entendiam um pouco sobre seu significado. Também aprenderam sobre várias ordens de anjos e ouviram sobre ajustadores de pensamento, mas o conceito de significado do termo era vago e indefinido até os documentos começarem. Os intermediários foram muito reais para eles. Frequentemente falavam com esses seres durante seus variados contatos. Entendiam plenamente que esses intermediários secundários era quem supervisionavam esses contatos. E assim passaram-se mais de 2 décadas, alargando seus horizontes cósmicos, ampliando seus conceitos teológicos e expandindo sua filosofia sobre tudo. Eles nunca perceberam quanto seus pensamentos religiosos tinham sido expandidos até que os documentos começassem a chegar. Esse treinamento de aprendizado para o serviço subsequente, em associação com a apresentação dos documentos de Urântia, foi facilitado pelo fato de que, exceto os contatos com os intermediários, não houve 2 contatos parecidos. Raramente encontravam as personalidades visitadas mais de uma vez. Cada contato era completamente diferente de qualquer outro e de tudo que tinham sido antes. E toda essa experiência foi um treinamento educacional liberal e extenso, preparatório na expansão de sua cosmologia, teologia e filosofia. Aqueles que inicialmente participavam dessa vigília noturna nunca suspeitavam que estavam em contato com qualquer coisa sobrenatural. Depois de cerca de 20 anos de contato experiente, um suposto estudante visitante, durante uma dessas vigílias noturnas, falando adormecido desses assuntos, em resposta a uma das perguntas, disse:
Se você soubesse o que está em contato com você, não perguntaria sobre tais questões triviais. Você preferiria fazer perguntas tais como as que podem obter respostas de valor supremo para a raça humana. Isso foi algo como um choque, como também uma repreensão suave, e aquilo levou todos a olhar para aquela experiência única de uma maneira nova e diferente. Mais tarde, naquela noite, um dos observadores que estudava o fenômeno disse: agora eles pediram por isso, deixe-nos dar-lhes perguntas que nenhum ser humano pode responder. Quando a doutora Lena acabou de contar essa história para o fórum, eles foram convidados a se juntar aos médicos especialistas que estavam estudando aquele caso, formulando perguntas para serem feitas. Decidiram começar com perguntas relativas à origem do cosmos, deidade, criação e outros temas que estavam muito além do conhecimento atual da humanidade. No domingo seguinte, diversas outras perguntas foram trazidas. Organizaram essas perguntas, descartando as duplicatas e, de um modo geral, as classificando. Pouco tempo depois, o primeiro documento de Urantia surgiu, em resposta a essas perguntas. Da primeira à última, quando os documentos apareceram, as perguntas desapareceram. Esse foi o procedimento seguido ao longo de muitos anos de recepção dos documentos de Urantia. Sem perguntas, sem os documentos. Nessa época, o fórum, da forma que era, foi transformado. Eles foram instruídos a formar um grupo fechado, exigindo de cada membro assinar um juramento de sigilo e discutir os documentos e todos os assuntos referentes aos mesmos apenas com as pessoas que eram membros do fórum. Os bilhetes de afiliação foram emitidos e a Assembleia de Fundação enumerou 30 membros. A data dessa organização foi de setembro de 1925. 17 dos membros fundadores ainda estavam vivos quando esse texto que estou lendo foi publicado pelo Dr. William S. Sadler em 1960. Os indivíduos encarregados de recolher as perguntas e comparar o texto digitado com o manuscrito original vieram a ser conhecidos como os comissários de contato. A partir dessa data, só esses comissários realizaram contato e receberam a comunicação escrita através da personalidade de contato. De tempos em tempos, novos membros foram recebidos para o fórum, depois entrevistado pelos gestores e assinando a mesma promessa dos membros fundadores da Assembleia. Essa promessa diz: nós reconhecemos nosso compromisso de sigilo, renovando a nossa promessa de não discutir as revelações de Urantia ou assuntos dessa natureza com qualquer um, exceto membros ativos do fórum, e não tomar notas de tal material, como também ler ou discutir nas sessões públicas ou fazer cópias ou notas do que pessoalmente lemos. A última reunião do fórum, como uma assembleia, foi realizada em 31 de maio de 1942. Durante os 17 anos de existência oficial, o fórum alcançou uma afiliação total de 486 membros. Durante o período de recepção dos documentos de Urantia, mais de 300 diferentes pessoas participaram, fazendo essas perguntas sobre as origens. Com poucas exceções, todos os documentos de Urantia foram dados em respostas a tais perguntas. Certa vez, um grupo de ministros do norte de Indiana que estavam envolvidos em estudar o livro de Urantia passou um dia inteiro com alguns dos membros originais e sobreviventes do antigo fórum. Durante a noite, o Dr. Sadler conduziu uma discussão sobre como não obtiveram o livro de Urantia. A seguir, um resumo daquela apresentação. Vários membros desse grupo que participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urantia tinham considerável experiência na investigação de fenômenos psíquicos. Esse grupo logo chegou à conclusão que os fenômenos relacionados com a personalidade que mais tarde foi associada com os documentos de Urantia não foi de maneira alguma semelhante a qualquer outro tipo bem conhecido de fenômenos psíquicos, como hipnotismo, escrita automática, clarividência, transes, mediunidade espiritual, telepatia ou dupla personalidade. Deve ficar claro que os antecedentes dos documentos de Urantia foram de nenhuma maneira associados com o chamado espiritualismo, com suas sessões espíritas e supostas comunicações com os espíritos de seres humanos falecidos.
A principal razão para não revelar a identidade da personalidade de contato é de que os reveladores celestes desejam que nenhum ser humano, qualquer humano, seja associado ao livro de Urântia. Eles estão determinados que as gerações futuras tenham um livro inteiramente livres de toda e qualquer conexão mortal. Eles não querem São Pedro, São Paulo, Lutero, Calvino ou Wesley. O livro não suporta mesmo a marca da editora que trouxe a sua existência. Lembre-se, você pode apreciar um bom poema mesmo que não conheça o autor. Da mesma forma, você pode desfrutar de uma sinfonia mesmo se você ignore o compositor. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Obrigado a você que assistiu até aqui. Fique com Deus. Até a semana que vem. Valeu!